Vamos lá, galera, já entra no ar mais um, tá ligado? E hoje eu vou receber uma dupla aqui bem legal para bater um bate-papo muito show com a gente, que eu vou falar com Vieira Júnior e Bruno Castilho, os dois apresentadores do Hora do Esporte aqui da TV Câmara de São José dos Campos. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. É nóis, fui! Salve, salve! Tá começando mais um Tá Ligado? Eu, Vitor Medeiros, estou hoje muito feliz de estar recebendo aqui no Tá Ligado duas pessoas que trabalham comigo e eu sou muito fã delas. Vieira Júnior. Tudo bem? E Bruno Castilho. Muito obrigado por vocês aparecerem aí no programa. Vieram bater esse bate-papo comigo. Vieirão, se apresenta pra galera, por favor. Salve, salve, galera. Um prazer. O que é? Mais lá em cima. Acho que como se fosse Hora do Esporte. Salve, salve, galera. Tá começando mais um Tá Ligado? Aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com o Vitão. Brunão. Minha câmera é aquela ali? Aquela ali. É um prazer inenarrável estar no Tá Ligado. Quase que sai um Hora do Esporte. Mas é um prazer inenarrável estar aqui com o Vitão nesse bate-papo aqui no Tá Ligado. É isso aí, galera. Eu trouxe os dois aqui. Vocês conhecem ele da televisão, da Hora do Esporte, né? E agora eu quero trazer um pouco da vida pessoal de vocês dois e fazer perguntas, né? A trajetória de vocês até chegar no dia de hoje. Começando por você, Vieira. Como é que rolou esse lance de comunicação na sua vida? Você sempre foi um cara comunicador? Ou sempre foi um cara... Já caiu tudo. Já caiu o celular, esse é Vieira Júnior. Porque não não é o programa Hora do Esporte, então ele faz com uma certa displicência, né? Mas vamos lá. Como é que surgiu esse lance da comunicação na sua vida? Você sempre foi um cara comunicador? Rádio, enfim. Cara, a comunicação foi completamente aleatória. Embora eu tenha formação em publicidade, depois eu peguei habilitação em jornalismo, mas começou completamente aleatória, porque eu nunca me imaginei trabalhando em rádio, nem trabalhando em TV. E foi meio por obra do acaso. Um amigo meu, eu trabalhei 10 anos no Poupa Tempo, e esse amigo meu, ele falou assim, eu conversava muito com ele. O Poupa Tempo de RG, essas coisas? É, exatamente. Eu trabalhei lá 10 anos no atendimento. E lá, assim, talvez fosse um prenúncio do que eu viria me tornar, mas lá eu dava anúncios no microfone, anúncios internos de atendimento, essas coisas, por lá e tal, mas nada, jamais pensando em trabalhar com comunicação. Mas aí tem um amigo meu, que é meu amigo até hoje, já faz mais de 10 anos que eu trabalhei lá, que é o Fabrício. Esse amigo meu, ele era da parte de informática do Poupa Tempo. E a gente conversava muito sobre futebol e sobre rádio, porque ele também gostava de ouvir rádio no futebol, assim como eu. E na visão dele, ele falou pra mim assim, pô, você tem uma voz boa, você entende de futebol, por que você não vai trabalhar no rádio? Eu falei, cara, porque eu tenho vergonha. Eu não... Mas avulso assim? Tipo assim... Avulso. Porque a gente conversava muito sobre rádio, sobre os narradores de rádio, que ele também gosta. Aí ele falou, cara, e como eu disse, na visão dele, você tem uma boa voz, você tem conhecimento de futebol, por que você não vai trabalhar no rádio? Eu falei, cara, eu tenho vergonha, não sei o quê. E ele falou, ó, um amigo do meu pai está montando uma equipe de esportes aqui numa rádio em São José, que é a antiga Rádio Piratininga. Eu vou te indicar lá. Eu falei, não indica que eu não vou, porque eu tenho vergonha. Eu vou te indicar, não indica. Até o dia que ele chegou e falou assim, ó, falei com meu pai falou com o dono da equipe lá, é para você ir tal dia. Eu falei, cara, pede desculpa pro seu pai, mas eu não vou. Ele falou, não, você tem que ir, não vai fazer desfeita pro meu pai. Caraca, quase te empurraram à força, vira radialista. Foi exatamente. Todo lugar que as pessoas me perguntam, eu conto essa história, eu sempre falo do Fabrício, a gente tá risada sobre isso. Aí eu fui lá na Piratininga conversar com o chefe da equipe, que aliás tinha o chefe da equipe e o Fábio Moraes, que foi assessor de São José há muito tempo, ele também trabalhava nessa equipe. E quem me atendeu lá foi o Fábio Moraes, que eu nem conhecia na época. E o Fábio falou assim, tá, mas você quer fazer o quê aqui? Eu falei, não sei. Me mandaram vir aqui, eu nem queria estar aqui. Exatamente, foi exatamente isso, eu não queria estar lá. Ele falou, mas o que você faz? Eu falei, cara, eu conheço, esse celular tá caindo. Bota aí, tem uma caixinha que você pode usar, ela não morde não, aí, boa. Eu não sei o que eu quero fazer aqui. Falei, mas o que você faz? Eu falei, eu conheço futebol e tal, mas você acompanha o quê? Você acompanha o São José? Não, não acompanhava o São José, não acompanhava nada de esporte daqui. Eu ouvia as rádios de São Paulo para ouvir os times de São Paulo e tudo mais. E aí ele falou, cara, você tá por dentro aí de Corinthians, São Paulo, Palmeiras? Eu falei assim, tô, porque eu acompanho. Então tá. Aí ele pegou e falou assim, cara, eu vou entrar no ar daqui meia hora, você participa comigo no programa? Eu falei, não quero participar não. Eu falei, não, vamos lá. Esse bate-papo que a gente teve aqui, a gente tem lá no ar. Aí eu fui meio a contragosto, mas fui. Aí o Fábio Moraes, espertamente, ele começou a levantar a bola para mim. Ele perguntava coisas que eu sabia, respondia e você foi. cortava ali. Exatamente. E assim foi. Terminou o programa, o Fábio Moraes falou assim, e aí,
Foi difícil? Eu falei para ele, não, você perguntou coisas que eu sabia, que eu estava por dentro do assunto. Foi tranquilo. Ele falou assim, então, volta amanhã para fazer isso aí, é a mesma coisa. Isso com quantos anos, Vieira, que você estreou assim? Isso aí foi em 2007. 2007, eu nasci em 81, eu tinha... Faz as contas. 26. Eu comecei tarde até. Bom de matemática. Eu tinha 26 anos. Eu tô com 42, né? Então, assim, relativamente, os profissionais de rádio e TV começam bem mais cedo. Porque realmente eu não pensava em trabalhar. E foi indo assim. Aí, eu voltei no dia seguinte e, aos pouquinhos, eu fui falando 30 segundos no programa, depois passei para 1 minuto e meio. Um dia faltou o apresentador, eu apresentei e tal. Foi indo e foi exatamente assim que começou. Totalmente aleatório, totalmente meio que empurrado pelo meu amigo Fabrício. Bom, Vieira, legal saber que seu amigo te incentivou e você está na profissão até hoje. Mas agora eu quero saber de você, Bruno. Como é que rolou com você esse meio da comunicação? Eu sei que você hoje é repórter, também faz um trampo de fotógrafo, mas você sempre foi desse ramo ou já teve outras profissões como Vieira? Eu comecei... Eu gostaria, quando moleque, de ser dentista, porque eu tinha um melhor amigo no colégio, assim, que os pais eram dentistas, né, e ele meio que queria seguir a profissão. Eu achava legal, né, a profissão de dentista. Mas aí no meio da adolescência eu meio que virei, né. Primeiro que, desde moleque eu sempre fui muito do futebol. Meu pai sempre me incentivou a assistir futebol, contava muita história de futebol antigo, me levava para jogar futebol. Eu tentei ser jogador de futebol. Muitos dos que estão jogando hoje, aí, o Sérgio Mota, que é daqui de São José, jogou no São Paulo, o Everson, goleiro do Atlético Mineiro hoje. Joguei com eles, né, então... Eu tentei ser jogador de futebol também e com 15 para 16 anos eu já estava acompanhando muito rádio. Eu assistia jogos em estádio ouvindo rádio, adorava a Jovem Pan, assistia os jogos na TV ouvindo as transmissões de rádio. Então eu falei assim, não, agora eu quero fazer jornalismo para trabalhar em rádio, né? Eu tinha um sonho de trabalhar na Jovem Pan em São Paulo, coitado. Com o Emílio? Com o Emílio? Não, era com a turma de esportes da Jovem Pan, né? O Nilson César, o Rogério Assis, que eu gosto muito da narração dele, o Vanderlei Nogueira, que são os dinossauros, assim, do jornalismo esportivo de rádio da Jovem Pan. E aí eu comecei de baixo, eu sou de Taubaté, então assim, eu comecei no Jornal da Cidade, lá em Taubaté, como estagiário, isso era o 2º ano da faculdade. Primeiro eu comecei na TV Unital, né? No primeiro ano. A TV Unital tinha um programete na Band na época, que era um jornal, antes do jornal da Band mesmo. E eu fiz umas 2, 3 matérias naquele programete. O pessoal falou assim, pô, você leva jeito pra TV e tal, mas eu não queria TV, eu queria rádio. Mas aí depois eu fui pro jornal, não queria jornal impresso, mas comecei no jornal impresso. Aí fui estagiário na TV Câmara de Taubaté, na TV. E foi lá onde eu aprendi a operar câmera, aprendi a me virar nos 30, fazer vídeo reportagem, fazer um monte de coisa lá que eu consegui editar vídeo. E aí eu saí da faculdade, fui para o Jornal Vale, onde eu, entre indas e vindas... Caraca, Bruno, você pegou bastante experiência, né? Você passou em bastante lugar, pô. Eu queria muito rádio, né, no começo. Mas engraçado que eu nunca trabalhei em rádio. Você nunca teve experiência no rádio? Nunca tive experiência de trabalhar em rádio. Fiz alguns spots de esporte e tal, mas nunca para trabalhar mesmo em rádio. Eu sempre trabalhei em jornal, aí eu fui pro Jornal Vale, entre indas e vindas, fiquei 5 anos lá. Fiz um pouco de esportes lá, cobri férias do Valtencir Vicente, um grande repórter aqui de São José dos Campos, grande nome do rádio e da reportagem. Um abraço, Valtencir. Pra quem não sabe, o Valtencir é aquele repórter que anda no Campo de São José sempre com o banquinho. Com o banquinho. Ele já nasceu com esse banquinho e o microfone do rádio. Exatamente. E o cigarro também. E o cigarro também, exatamente. E aí eu trabalhei no jornal, entre idas e vindas, fiquei 5 anos lá, 5, 6 anos. Aí saí de lá, aí fui trabalhar no Sesc, aqui em São José também, fiquei 6 meses. Passei um tempo no Canadá, tirei um ano sabático. Fiz intercâmbio lá para melhorar o inglês e tal, voltei, trabalhei num site e hoje estou aqui na TV Câmara desde 2020. Você começou um pouco diferente do Vieira, né? Você se interessou por isso, ao contrário do Vieira, que foi incentivado para isso. Mas agora voltando para você, Vieira, depois dessa sua primeira experiência, virou uma chave, tipo, mano, é isso que eu quero para minha vida? Ou você ainda, tipo, ficou meio... Eu fiquei meio assim, porque na época eu trabalhava no Poupa Tempo, que era, digamos, um ganha-pão fixo. Aí eu comecei a trabalhar na rádio, praticamente não ganhava nada. Literalmente, não ganhava nada.
E eu era músico. Eu toquei 12 anos da noite. Eu fui baterista profissional. E na minha cabeça, eu seria um músico profissional. Não um artista conhecido como grandes artistas. Mas era o que sua vida estava tomando rumo. Isso, a minha ideia é que provavelmente eu seria um baterista de algum artista famoso. Eu ia, né, aos pouquinhos até chegar a acompanhar algum artista famoso. A minha ideia era essa. E eu estava planejando nisso e tal. Então chegou um momento que eu estava do Poupa Tempo, músico e rádio. Só que aí chegou um momento, no Poupa Tempo, que um amigo meu da faculdade chegou para mim e falou, a gente estava trocando ideia lá, um dia que estava tranquilo de atendimento, ele falou, cara... Nunca tá tranquilo, vocês deixaram de atender alguém. Não, tava. Tinha uns períodos lá mais tranquilos, isso há tempos atrás, atualmente é mais difícil. Mas esse meu amigo, que é o Danilo Sanifuji, ele foi lá, que é músico também, né? E aí ele falou assim, cara, você vai ter que escolher um ou outro, porque as datas se coincidem. O esporte que você faz na rádio e os shows que você faz como músico são final de semana. Vai conflitar, você não vai aguentar. E aí, justamente esse período que ele conversou comigo, eu estava, digamos, numa ascensão na rádio, eu estava ganhando um certo destaque, assim, meu nome estava começando a ficar um pouco mais conhecido aqui na mídia, e em contrapartida, na música, eu estava num declínio não profissionalmente, mas por conta de empresário. Estagnou. Estagnou e começou a cair. O empresário começou a me tirar de alguns shows que não havia necessidade, assim, e aí eu, com essa conversa... Meio que te sabotaram mesmo na música, é isso? Um pouco. É uma pena, mas é um fato. E aí, calhou de eu estar numa ascensão na rádio e na música estagnado, meio que dando uma caída. Eu falei, quer saber? Eu vou nessa, que aí eu realmente peguei gosto. Na verdade, eu sempre gostei da área, mas eu nunca me imaginei trabalhando, porque embora eu fale, as pessoas não acreditem, eu sou um cara muito introvertido. Eu sou mais extrovertido com a galera que eu conheço e tal. Eu sou um cara brincalhão. Você me conhece, você sabe que eu sou, mas assim, de um modo geral, eu sou mais quieto, eu sou mais reservado, eu tenho certa vergonha, eu tenho certa dificuldade de falar com a câmera. Eu falo, não tem problema, eu chego e falo, mas eu tenho uma certa dificuldade. Então, eu nunca imaginei. E aí, eu acabei pegando gosto, né? Primeiro no rádio, depois na TV. Então, foi aí que foi essa transição. Mas a minha ideia, inicialmente, como eu falei no começo, era ser músico profissional tocando batera. Pode crer. Bruno, o Vieira disse que a carreira dele na rádio vem uma ascensão, enfim, e foi tocando até os dias de hoje, né? Que ainda está na rádio, apesar de estar aqui com a gente, também tem seu trampo na rádio. E você, quando virou uma chave, tipo assim, mano, acho que agora eu me consolidei nessa parada e quero isso pro resto da vida. Eu nem sei se você quer isso pro resto da vida também, não sei se tem outros projetos. Porque na verdade, a minha vida são fases diferentes, né? Porque, como você disse, eu já fiz muita coisa. Então, assim, eu tenho várias fases em vários locais diferentes, fazendo várias coisas diferentes. Então, no jornal, quando eu passei no estágio do Vale, quando eu comecei a trabalhar mais firme mesmo no Jornal Vale, eu falei, pô, legal. Só que né, apesar de ser desgastante e tal, e eu não cobri só esporte, né, eu cobri polícia, crime, sexta-feira, 10 horas da noite. Os negócios assim que você fala assim, mano, né, tipo... mas você vai levando e você, pô, é isso que eu quero, é essa adrenalina que eu quero. Depois, aí você passa dos 30, você fala assim, não quero mais cobrir crime 10 horas da noite, porque eu quero começar a ter uma vida, uma pessoa normal, né? Quem sabe casar, ter filho. Então eu não quero isso pra minha vida, né, do que eu tinha quando fazia 23, 24 anos, a cabeça eu não quero muda, fazer agora, né? A cabeça muda. Aí eu comecei a entrar na fotografia, como você falou. Comecei a fazer fotografia esportiva de jogos de vôlei, futsal, futebol. Comecei a trabalhar para uma agência. Não só isso, mas assim, dia 12, todo dia 12 eu vou para Aparecida, dia 12 de outubro. Já encapei o Estadão e o Globo, né? Saíram fotos minhas na capa desses dois jornais, que são grandes, de tiragem nacional. Então, assim, eu tenho várias fases e cada hora eu quero fazer uma coisa diferente. Hoje eu tô, depois de 3 anos, com a TV aberta aqui na TV Câmara, com um programa de esportes. Aí é um outro momento também para mim. Que é um momento que a gente está trabalhando muito, né? De fazer o São José, de fazer não só o São José Futebol, né? Mas como a gente fez algumas viagens para Suzano, para Porto Feliz, foi muito legal, né? Até eu tenho a minha lista de estádios que eu
vou conhecendo, né? Eu acrescentei mais 2 estádios. Para quem acompanha o Bruno no Instagram, tem lá, né? Estádio 37, enfim, você bota o nome do estádio. Mas, Bruno, isso é a história para o nosso próximo bloco. Agora eu vou dar nosso primeiro break e volto já. Fui! Salve, salve, galera. Voltamos para o nosso segundo bloco aqui com ele, Vieira Júnior e Bruno Castilho. E para continuar esse papo, Bruno, vamos retomar de onde paramos. Você entrou no mundo da fotografia e me disse que cada hora você se dedica a uma coisa, enfim. Eu acho, assim, para viver no mundo da fotografia hoje, é uma coisa bem complicada, né? Porque é um nicho que está crescendo, a fotografia esportiva, e é muita gente, é tipo uma briga de foice no escuro. É muita gente, para você chegar num nível... um pessoal que eu acompanho, que é de São Paulo, assim, é muito difícil, porque equipamento tá caro também, né? Então, para você chegar, fazer um trabalho legal também, eu dependo muito de equipamento. E o equipamento é muito caro, então... Você pode dar preço, assim, pra galera que tá vendo, que às vezes quer entrar nesse mundo da fotografia? Cara, uma câmera que eu tô querendo, usada, eu vi uma vez, estava R$ 6.900. R$ 6.900, R$ 6.900. E usada. Usada. Então, isso, câmera, a lente, né? A lente, quanto maior, quanto mais clara ela for, clara, né? Quanto mais luz ela entrar, mais cara ela vai ser. Então, tem tudo isso. Eu ainda estou batalhando para chegar, né, nesse patamar. Eu pensei, antes de entrar a TV aberta, quando a gente estava trabalhando ainda em regime de TV fechada, né? Que a gente não podia nem aparecer na frente das câmeras, eu pensei que eu ia focar mais na fotografia e fazer com a TV câmera também aqui, meio que os dois, e seguir os dois. Hoje eu consigo seguir os dois, mas hoje, com a Hora do Esporte, com as coisas acontecendo aqui, eu pendo mais pro lado do Hora do Esporte também, mas eu continuo, por exemplo, vai ter jogo, Campeonato Feminino, Campeonato Brasileiro Feminino, eu quero fazer, cobrir Taubaté, quero cobrir o São José fazendo fotos, para tentar vender foto também, e virar uma graninha extra também, né? Pode crer. Vieira, ele falou muito na área de esportes e você ingressou na rádio através do esporte, pelo incentivo do seu amigo, porque você acompanhava um pouco, mas você disse que não acompanhava tanto o esporte aqui regional e que é algo, inclusive, muito forte aqui na nossa cidade, né? O esporte regional. Você já quis mudar, ainda na rádio, mas o tipo da sua programação e para outro ramo de programação? Ou uma vez que você entrou no esporte, você sempre gostou e foi tocando? Eu sempre gostei de esporte. A partir do momento que eu entrei numa rádio local, uma rádio daqui de São José, e eu comecei a perceber que eu desconhecia, assim, óbvio que eu conhecia alguns comunicadores daqui, mas eu não... Em São José é um berço muito bom de radialista, né? Exato. Tem o Ferreira Leite, que você falou que é uma referência sua aqui na cidade, que tipo assim, tem a rádio TVI, tem a rádio Clube, que agora voltou forte na 1120, que você faz parte, né? Exato. E, assim, como eu entrei numa rádio local e eu percebi que 90% da programação era falar do São José, eu falei, ou eu aprendo, ou eu conheço a história para eu poder inserir nesse contexto, eu vou ficar sempre naquele 1 minutinho falando... Vai, Vieira! Exatamente, vai ser assim. Então, aos pouquinhos, eu fui entendendo o que era a grandiosidade do São José Esporte Clube, das outras modalidades. Nós tivemos o basquete aqui, sempre foi forte. O futsal teve uma época de ouro. Exatamente. Futebol feminino e tantos outros. Então, aos poucos eu fui entrando, fui conhecendo bem a modalidade, e aí aos poucos também, com esse meu conhecimento, o estudar do esporte local, que eu realmente desconhecia, não tenho vergonha em dizer, eu realmente não conhecia nada, eu fui estudar, fui conhecer, para poder ganhar espaço na mídia local. E foi assim. Só que 90% do que eu fiz no rádio e talvez 100% do que eu fiz na TV foi de esporte. Mas no rádio ainda cheguei a fazer algumas coisinhas, tapar buraco de um ou outro apresentador em jornalismo, na Rádio Bandeirantes, na qual eu trabalhei também um tempo aqui de São José. Eu cheguei a apresentar jornal normal no lugar da Natália Teodoro, que é uma grande apresentadora que era daqui. Trabalhou na TV Vanguarda e hoje trabalha na TV Record lá no Amazonas, e ela fazia programa na Rádio Bandeirantes aqui. Eu cheguei a cobrir a Natália umas 2, 3 vezes apresentando o jornal que ela apresentava, um jornal todo roteirizado, mas eu fiz. Eu na rádio, não sei se ainda era a Rádio Piratininga ou se era a Rádio CBN,
calhou de eu estar lá para noticiar a morte do Teori Zavascki, o ministro do Supremo, né, que é uma coisa fora do futebol, mas do esporte. Mas caiu no seu colo. Caiu no meu colo, vai fazer. O diretor da rádio estava lá e falou assim, ó, Vieira, vai lá e dá essa notícia. E aí eu tive que dar, e cobrir eleições, né, desde de manhã, visitando escola, essas coisas, e apuração. Então a gente faz um pouquinho, mas realmente assim, tanto no rádio quanto na TV 100%, mas no rádio a gente teve que fazer um pouquinho de algumas coisas aí também. E assim como o Bruno, na TV, desculpa, eu também fiz outras coisas, como vídeo repórter, aprender a mexer com câmera, a parte técnica toda por trás das câmeras tem uma boa noção, a gente tem que se virar nos 30 também, a aprender esse tipo de coisa. Então posso dizer que você começou realmente a torcer pro São José depois que você entrou na rádio? Ah, sim. Sim, porque realmente eu não tinha conhecimento. Eu só ouvia as rádios de São Paulo, se me perguntasse qualquer coisa. Quem vê você hoje falando com propriedade, enfim. Ah, sim, mas foi aos pouquinhos, estudando também, né, entendendo a força, a credibilidade que o time adquiriu com os anos, a paixão que ele proporciona no torcedor aqui da cidade. Então, não foi de uma hora para outra. Eu cheguei lá e comecei a falar, não, porque o ouvinte vai te cobrar isso. Se você não falar com propriedade, se você não falar com conhecimento de causa, você pode enganar meia dúzia, mas você, a partir do momento, você não engana mais. Exatamente. Eu torço muito pro São José. Quando eu tenho uma dúvida, ou até mesmo meu pai manda mensagem para você ver como é que funciona esse regulamento, como é que tá o São José em relação a isso, e você realmente vai a fundo no assunto e mostra. Mas agora eu queria saber de você, Bruno. O Vieira a gente já sabe que é fanático pelo São José e você fanático pelo Burrão. Você, como começou a trabalhar no futebol, cobrindo, tirando foto, que a gente acompanha hoje, foi algo que você buscou também por gostar do Taubaté e gostar de futebol, por ter tentado ser jogador, ou foi algo que a profissão foi te levando? Eu quando era moleque, eu gostava da revista Placar. Eu tinha alguns exemplares em casa e me espantava e me chamava a atenção que um frame da foto você via a jogada, mas aquele frame da foto era um detalhe que era retirado daquela jogada que você viu na televisão e que tinha detalhes ali que você não percebia. Então, assim, eu direto passava horas, assim, olhando cada foto, cada detalhe da foto, e isso foi me chamando a atenção. Só que, assim, eu nunca cheguei a trabalhar com foto, né? Eu comecei a fazer algumas coberturas para o Jornal Vale, tanto de Taubaté quanto de São José, mas, assim, indo no estádio, mas com uma câmerazinha cybershot, assim, aquelas de festa de aniversário. TechPix. Quase Mas isso. antes de você ir para o estádio trabalhar, você frequentava as arquibancadas do estádio de Taubaté ou não? Sim. Eu demorei a frequentar porque eu fui 2 vezes em jogos do Corinthians, uma inclusive quando caiu o muro lá com o Vitor em 95, 20 de setembro de 95, Corinthians e Vitória da Bahia, que era um jogo que o Corinthians perdeu o mando de campo e mandou 2 jogos aqui no Vale do Paraíba pelo Campeonato Brasileiro, uma em Taubaté e aqui em São José contra o Vasco. E esse que o Vitor jogou e caiu o muro, eu estava nesse jogo, tinha 6 anos de idade. E o do Vasco eu estava no Martins Pereira. E acho que foi a última rodada do campeonato naquele ano. E aí, em 97, quando o Corinthians foi campeão paulista, aí, o jogo de entrega de faixas foi em Taubaté, foi um 0-0. E aí, só que assim, o meu pai ele não tinha o costume de me levar no estádio. Eu comecei a ir sozinho, isso em 2004, quando o Taubaté quase subiu para a primeira divisão, subia só um, o Taubaté ficou em segundo. E aí eu comecei a frequentar mais. 2005 fui em quase todos os jogos, 2006, 2007. E aí o meu pai começou a voltar, porque meu pai ia nos anos 70, nos anos 80, quando eu até estava na primeira divisão, ele voltou a frequentar muito porque eu comecei a ir também. E aí quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu falei, bom, agora aí eu meio que virei a chavinha, né? Então eu era estagiário, eu comecei a ganhar fiz uma carteirinha lá, aí começava a entrar como imprensa, aí começava a cobrir os jogos, e aí foi indo, e aí eu começava a cobrir os jogos, aí eu comprei uma câmera em 2012. Thiago Leon, que era fotógrafo do Jornal Vale, falou assim, tem um conhecido meu que está vendendo uma câmera que é igual a minha. Na época eu paguei 2.000. 2.000 com uma lente de kit. 2012 era dinheiro pra caramba. Mas eu tinha lá um dinheirinho guardado, então beleza. Paguei com uma lente de kit mesmo e fazia os jogos assim, e aí fazia o crop, né, porque a minha lente de kit ela não era tão, o pessoal entendeu, ela não chegava tão perto, né. Aí falava pro jornal, pro pessoal do jornal, fiz a foto e tal. Teve um jogo que tava até em Juventus na Javari,
que foi a minha primeira foto de capa de jornal, que saiu no jornal Vale. Que aí foi a capa do jornal, até tomou de 4-0 lá. Eu fiz a foto da capa do jornal. Falei, pô, fiquei feliz pra caramba, porque eu era começando, né? E aí em 2016 eu comprei minha lente maior, né? Minha tele. Que foi a época que coincidiu de eu sair do jornal. E aí me chamaram para fazer foto lá no Taubaté. Eu comecei a fazer foto. Continuei fazendo. Aí fui pro Canadá. Fiz algumas fotos lá também, mas não só para registro e para postar no Instagram também e tal. Vou usar elas num concurso que eu vou participar agora, algumas delas. Nesses anos de estrada, voltando para você, Vieira, nesses anos de rádio, enfim, de comunicação, você já rodou muitos lugares, né? E você já viu coisas curiosas? Você já passou sufoco ao vivo? Já rolou alguma coisa curiosa com você? Tem uma história que eu costumo contar, acho que foi em 2007 mesmo, meu primeiro ano de repórter. A gente foi fazer um jogo lá em Birigui. E aí... No Bandeirantes? Hã? Bandeirantes? Bandeirante de Birigui. O quadrangular final, que era São José, Guarani, Bandeirante e mais alguém. Que agora me foge, mas enfim. Comercial, talvez? Não. Não foi comercial, não. Em 2007 o São José subiu, não subiu? Não, quase subiu. Ele poderia subir lá no Brinco de Ouro, perdeu 2-0 lá. Se ele ganhasse o jogo contra o Guarani, ele subiria. Mas eu fui fazer o jogo lá em Birigui e nós fomos em 4 pessoas. O narrador, que na época foi, acho que o Luciano Campos, eu, o Everton Souza, que hoje é repórter da CNN, a gente trabalhou junto na Piratininga, trabalhou na Band, trabalhou em vários prefixos. Hoje ele está na CNN, se eu não estou enganado. E foi o Souza Lima, que era o comentarista da época. Souza Lima, curiosidade, ele é advogado e ele se formou comigo em jornalismo. Na mesma turma que eu. Na mesma sala que eu. Você? Sim. Souza, então o Bruno conhece aí o Souza Lima, advogado. Curiosidades. O Souza Lima se formou com o Bruno. E nós fomos então para Birigui. E aí, da época, o Everton já era um pouco mais experiente do que eu. E a gente só tinha um microfone sem fio. Aí ficou acordado que o Everton, que cobriria o São José, ficaria com o microfone sem fio, e eu, o mais inexperiente, ficaria com o microfone ainda com cabo, quando podia trabalhar com cabo. Para explicar para a galera que não sabe o que é cobrir o São José, é quando fala cobrir o ataque, né? O Edson estava cobrindo o ataque do São José e você cobrindo o ataque do Bandeirantes. Exatamente, isso, né? Exatamente. Então eu ficava responsável pelas informações do Bandeirante Birigui e o Everton é responsável pelo São José, entrevistar jogadores do São José e eu do Birigui e assim sucessivamente. Só que o Everton estava com o microfone sem fio e eu fui trabalhar com o cabo. E o cabo, aquela desgraça, um cabo gigantesco, tanto o cabo do microfone quanto o cabo do retorno, que é aquilo que eu escuto meus companheiros, saiu um cabo de lá da cabine, passava por toda a arquibancada, né, as cadeiras do estádio lá, o Pedro Marim Berbel lá em Birigui, passava por cima do alambrado, vinha para a pista de atletismo, passava toda a lateral e passava pela bandeira de escanteio até chegar onde eu estava atrás do gol. E com um pouco de sobra ainda para você poder andar, né? Andar mais ou menos, que ainda naquela época podia entrar no campo e tal, mas enfim, e eu fiquei ali. E assim, uma das primeiras transmissões minhas, assim, viagem e tudo mais, eu sei que eu tava ali e cada hora eu tava chegando mais perto do gol, mais perto. Teve uma hora que eu cheguei tão perto com o cabo que eu derrubei a bandeira de escanteio. Escanteio aqui do meu lado, do meu lado direito. A hora que derrubei a bandeira de escanteio, a torcida que estava atrás do gol e já estava me xingando, começou a fazer um alvoroço que eu derrubei a bandeira. E eu, assim, totalmente inexperiente, eu falei, meu Deus do céu. Seu gordo! Os caras me xingando tudo quanto é nove, porque sabia que eu era da rádio de fora, né? E aí os caras me xingando, a bandeira caiu. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu vou lá pegar a bandeira, não pego. Começou a passar na minha cabeça que o São José vai ser eliminado porque o repórter de São José... porque assim, você não tem experiência. Eu achei que isso poderia acontecer. Acho que o Gandula, acho que ele percebeu meu desespero, cara, que eu olhei pro Gandula, tipo, cara, me ajuda, assim, o que eu faço? Aí o Gandula foi correndo, foi lá e botou a bandeira, a torcida zoou, né? E tal, a bandeira, eu agradeci o Bandeira, aí eu fui lá, puxei o cabo, assim, mas isso é uma história marcante, porque é uma primeira história, assim, de terror que eu passei mesmo, que, tipo, nem aconteceria nada, mas
eu ali na minha inexperiência... Não sabia como lidar com a situação. Não sabia como lidar e eu desnecessariamente chegando cada vez mais perto eu tava quase perto da trave do goleiro. Quase isso. E aí com isso eu derrubei a bandeira lá. Eu entrei em desespero, porque eu falei, meu Deus, São José vai ser eliminado por causa do repórter burro que veio ali e derrubou a bandeira. Mas obviamente nada disso aconteceu. É um fato curioso que aconteceu. Curioso e engraçado, cômico, né? O Brunão já passou por isso também. Você vai nos outros estádios aí, esses estádios de interior, alguns grandes, outros nem tanto, que o cara começa a te xingar porque sabe que você é repórter de fora. Eu fui fazer um jogo do Joseense lá na... Diz. Só um minutinho. Nosso segundo intervalo, eu volto já. Fui! Estamos de volta com o Tá Ligado do nosso terceiro e último bloco, e hoje com eles, os tchutchus da TV, assim que você fala, Vieira. Eu falo isso pra Mayra quando ela faz. A Mayra, pra quem não sabe, é uma das intérpretes de Libras aqui. Tem o Luiz e tem a Ana também. E aí quando a Mayra faz o trabalho dela no Hora do Esporte, eu chamo ela de Garota Tchutchu. E ela responde assim. Os garotos tchutchu estão aqui comigo. Vieira, pode continuar a história. Não, eu tava falando, eu fui fazer um jogo, acho que em São Vicente, que o Joseense foi jogar lá, quebrou o pau lá e tal, e o estádio é muito próximo, assim, o gol da linha de fundo pro alambrado. E eu tava lá atrás do gol, né, cobrindo o ataque do Joseense, 2 caras chegaram pra mim assim e falaram assim, ó repórter, eu olhei e falei assim, se o São Vicente perder, você sai morto daqui. Eu falei, que isso, rapaz? Que isso? Eu falei assim, tô avisando, repórter. Se o São Vicente não ganhar, você sai morto daqui. Ah, beleza. E aí eles começaram a encher o saco lá e tal, mas o José ganhou lá. Daí deu quebra-pau lá, tá? Eu tomando pedrada, porque foi um inferno lá, mas faz parte. É difícil de acertar, né? Então, o alvo é grande. E você, Bruno, já passou algum perreco, alguma curiosidade? São 3 historinhas legais. Uma, quando o Taubaté foi campeão em 2015 da terceira divisão da Série 3, Taubaté e Votuporanguense choveu. O Taubaté perdeu o primeiro jogo 3-0, precisava ganhar de pelo menos 3 para ser campeão. Quando o Taubaté fez o 4º gol, eu estava fotografando e o Reinaldo Xavier, que foi um atacante lendário, jogou no Palmeiras e foi ídolo no Taubaté, e ele estava na comissão técnica. E eu fui fotografar o pessoal que estava comemorando e fui voltar para o meu posto, meu banquinho. Na hora que eu vi o Reinaldo Xavier passando por mim, eu falei, nossa, o Reinaldo Xavier. No que eu pisei, eu fui embora. Escorreguei, caí, e aí a torcida... Enfim. Comemorou mais que o gol. Exatamente. A outra história foi quando eu fui em 2017, se eu não me engano, 2018, fui fazer um jogo Taubaté e Juventus lá na Javari. E lá na Javari o pessoal... Javari também... Que é um campinho assim, que é o campinho de bairro, né? Exatamente, acaba o campo, tem um alambrado e a arquibancada. E o pessoal costuma pegar a escalação do time adversário e xingar pelo nome, nominalmente. Então eu tava assim, aê, Rafael, não sei o quê, aê, não sei o quê. Nessa hora eu entro. E eu, assim, meu cabelo cacheado, minha barba, o meu óculos redondo. O pessoal parou assim, olhou. Aê, Patropi! Pronto, virou Patropi, assim, meu apelido virou Patropi. Na viagem de volta, o Patropi Taubaté. E a terceira foi uma vez, em 2017, Paulista da Série 2, fui fazer em Piracicaba o jogo. E eu estava fotografando e eu faço assim, eu fotografo e eu já vou editando. Eu fotografo com 2 cartões, tiro um cartão, coloco no computador, com 25 minutos eu começo a editar as primeiras fotos. Porque daí eu já começo a mandar tipo umas 4 fotos pro pessoal da imprensa, que é pro pessoal já ter um material ali para usar, e depois eu edito tudo com calma. Só que a internet no estádio do Barão de Serra Negra, eu não sei por que cargas d'água não estava funcionando, eu roteio pelo celular. E naquela hora não estava funcionando, não estava indo a foto de jeito maneira. Eu falei assim, bom, vou esperar dar o intervalo, eu estava fotografando pro lado... Eu tava pro lado de lá. Porque as cabines, né, tem o estádio aqui, eu estava fotografando pro lado esquerdo das cabines. E aí, atrás dos gols, que é atrás do gol que eu tava, tem um container que é a sala de imprensa do 15 de Piracicaba. E eu fui lá, porque lá lá tem internet e tal. E o pessoal da rádio estava lá, eu falei, qual que é a senha daqui do Wi-Fi? É 15...
extenso 100 anos. 15, 100 anos não dava. 15 XV 100 anos, não dava. 15, não sei o que, nada dava. Falei, quer saber? Eu peguei o cabo de rede, tirei do roteador lá, coloquei na minha internet. Tentei, não deu certo. Aí nisso começou o segundo tempo. Gol do 15 e eu, meu Deus do céu. E o Taubaté atacando pro lado de lá. Gol do Taubaté virou. A internet do estádio, quer ver? Taubaté virou e eu comecei a me desesperar. Quem disse que o cabo de rede saía do computador meu? Eu tentava tirar, não saía. Aí eu usei a inteligência e enfim, não vou nem dizer sagacidade, mas eu catei o dente, tirei assim, não danificou o cabo, coloquei no roteador lá direito. E aí eu voltei para tentar fazer algum material. E nisso o meu colega falou assim, mano, e as fotos? Eu falei, cara, tenta dar uma segurada aí. Eu tive que sair do estádio, e eu não sei por que cargas água, fora do estádio, sentado na calçada, eu consegui fazer o roteador do celular, consegui rotear, consegui internet, e aí eu mandei as fotos. Aí rolou. Depois Mas, do jogo. Caraca, que sufoco. E vocês dois estavam contando no off aqui também, que já passaram sufoco com torcida organizada, né? Você com a do Taubaté, né? Que você foi gravar lá, e você com a do... Com as duas. Com as duas, do São José. Então, você já passou com a do São José também, Vieira? São José? Já. Já do ônibus. Já do ônibus, eu tava lembrando disso agora. A do Taubaté eu trabalhava na Band, fui fazer uma videoreportagem na porta do Joaquinzão. Alguns torcedores do Taubaté me reconheceram como sendo alguém de São José, que cobria coisas do São José. Começaram a me xingar lá, que era pra eu sair dali, assim, não fizeram nada de graça, fisicamente. Não tava nem tendo jogo. Nada, eu fui fazer uma matéria de treino, e aí eu fui lá fora pra fazer a passagem e tal, fazendo vídeo reportagem, tava sozinho. Do esporte. Não era, lá era os donos da bola. Os donos da bola. E aí começaram a me xingar a torcedora símbolo, como é que é o nome? Dona Silvia. Dona Silvia, a torcedora símbolo lá do Taubaté, falou assim, pessoal, deixa o menino trabalhar, o menino não tem nada a ver, não sei o que, papai. O pessoal ficou quieto assim, eu logo terminei o que tinha para fazer e fui embora. E a outra com a torcida do São José, teve um fato que eu não vou lembrar o ano, mas o ano que o São José estava numa draga, foi aquele ano que torcedores do São José foram dentro do ônibus do São José, na viagem do time para Marília, que foi jogar lá em Marília. Isso foi na época do Geleia, não foi não? Foi na época do Geleia. Só nessa época que aconteceu essas coisas no São José, mano. Exatamente. O Jean, zagueiro, que jogou no São Paulo, no Corinthians e tal, era zagueiro do São José. O Jean falava assim, meu Deus, não acredito num negócio desse. Resumindo, acho que 3 torcedores foram dentro do ônibus em sinal de protesto e tal, viajar de São José até Marília. O pior não é o torcedor, o pior foi a diretoria deixar os caras irem. Mas enfim. Obrigado, Geleia. Obrigado, Geleia. Grande Geleia. O Geleia, por sinal, ele é muito bom para você entrevistar, bater papo. Mas como presidente foi uma lástima como presidente, diretor do São José. Mas os torcedores foram e eu relatei esse embarque, porque eu estava lá na hora do embarque. Atrasou o time ir, foi uma várzea. E eu falei na rádio. Eu falei, isso é um absurdo. Descasquei, falei a real mesmo. Naquele momento, é errado. O ônibus do time tem que acabar. Não, isso eu não falei, porque não era o caso, mas eu falei que aqueles torcedores não tinham que estar lá. O ônibus é sagrado, é um local de trabalho dos caras também. Falei. É a extensão do vestiário, o ônibus, exatamente. Né? E eu falei também assim, com que cabeça os caras vão entrar? Já estão pressionados, precisando do resultado lá. Era a estreia do Vander Luiz, técnico do São José, que depois faleceu, foi craque do São José nos anos 80, foi técnico do São José naquela oportunidade e acabou falecendo no acidente automobilístico aí há 1-2 anos atrás. E eu falei e tudo mais, inclusive o Vander Luiz, ele não me conhecia pessoalmente, mas a hora que ele veio do vestiário do Marília para fazer o reconhecimento de gramado lá com o time, ele perguntou, quem que é o Vieira? Quem que é o Vieira? Aí eu me apresentei, você que é o Vieira? Eu sou o Vander Luiz. Vander, eu sei, eu te conheço e tal. Ele falou, obrigado por aquilo que você falou lá na rádio, porque realmente, o ambiente tá péssimo, os caras vieram no ônibus e tal, os caras vieram badernando lá dentro. Não vieram, mas, não tem clima, não sei o que, Resumindo, São José perdeu de 6-0 lá. 6-0 pro Marília. Mas o grande problema eles voltaram no ônibus? Eu acho que eles não voltaram, mas eles foram, né? Mas você não foi no ônibus, né? Você foi acompanhando a delegação. Eu fui com a equipe de rádio depois. Mas cobriu o embarque da equipe. Cobriu o embarque da equipe. E aí lá no estádio, um desses torcedores que estavam lá, que eram de São José, eles me reconheceram e me chamaram. Repórter, vem aqui. Aí eu fui lá para ouvir. Falei, você tá falando bobagem, falou bobagem na rádio de nós, porque a gente acompanha o time, não sei o que. Bicho, vocês estão errados, vocês não tem que entrar no ônibus. O ônibus é sagrado. Aquela coisa que eu falei antes, vocês estão errados.
Não, mas a gente que acompanha o time, a gente quer que o time vença. A gente também quer que o time vença. A imprensa local quer que o time vença também. Mas está errado, vocês não têm que entrar no ambiente de trabalho dos caras. Vocês têm, o papel de vocês é exatamente aí, onde você está, na arquibancada e tudo mais. O cara não entendeu muito, enfim, mas esse foi um tipo de problema que eu tive com a torcida de São José. Do contrário, sempre me respeitaram, eu sempre respeitei ele. É isso aí. E você, Bruno? Algum perreco já com torcida organizada? A do Taubaté foi 2021, que na época da Covid ninguém podia entrar no estádio. E aí o pessoal assiste o jogo, quando acontece isso, no morro, onde passa a linha do trem atrás do Joaquinzão, que dá para ver mais ou menos ali e tal, entre as árvores. E era um Taubaté progressantista. O Taubaté fez 1-0 e aí alguém soltou um morteiro dentro do campo. Depois me falaram que, na verdade, o morteiro escapou, bateu no chão e acabou indo para dentro do campo. Mas quase acertou um jogador do Taubaté e, assim, passou muito perto da gente, assim, né? Tipo, eu não passou muito perto de mim, mas, assim, você ouve, né? Mais uma vez, o torcedor extrapolando, né? Você ouve perto, né? E, pô, você tá concentrado no jogo, você assusta. E aí eu soltei num grupo, né? Um cara, eu xinguei de vários nomes. O mais suave foi um sem cabeça, um descabeçado. Tal, jogou morteiro, não sei o quê, porque não enfia o morteiro no bolso, sai andando. O que o Bruno fez foi o que o Facincani fez no grupo lá que ele tinha do Palmeiras. Meteu o pau no Palmeiras, mas tudo bem. E aí, lógico que... E fica a lição também, né? Que essas coisas com áudio vaza mais rápido, né? Que é só um compartilhar que pulveriza. E aí o pessoal pegou meu número, um deles pegou meu número, começou a me xingar, eu xinguei de volta. Dane-se. Aquele negócio, enfim. E aí, num jogo lá, eu até perdeu esse jogo. Você ainda chegou a retrucar os caras? Sim. Poderia ter muito bem ter acabado ali, que eu falei assim, tá bom, beleza. Tipo, bloqueio e já era. Não, mas eu fui crescer pra cima do cara. E aí, quando você cresce pra cima de um, todos... compram uma briga. Acham que você... Aí aquele negócio... que esse bagulho de ajudaria também na torcida organizada é ruim, né? Aquele negócio, não fale o nome da instituição, que não sei o quê, que piriri, pararó, enfim. Aí teve um jogo lá que o até perdeu também. Tá falando das coisas da torcida organizada? Mas, Mancha, eu te amo, por favor, não me procura não, tá? Teve um jogo que o até perdeu, que os caras queriam primeiro bater nos jogadores. Mano... E aí, os jogadores estavam, vamos sair, não vamos sair. Aí um cara falou assim, mano, chega que você tá aí, sai você só. Aí no que ele abriu a porta, a torcida me viu assim, pronto, né? Pilotou todo mundo pra me bater. Aí, enfim, conversando, tal, não sei o quê, eu fui meio que pra cima dos caras também, tarará. Aí meio que deixa disso. Aí um dos jogadores lá tomou as dores também, foi proteger também, tipo, separou eu e um outro cara lá, tal, não sei o quê, mas não chegou a vias de fato. E aí, aqui em São José também aconteceu um Taubaté e São José, aliás, era Taubaté e Joseense, 2013, que eu fui cobrir, e o São José, era a Copa Paulista, o São José não estava jogando essa Copa Paulista. E aí, só que a torcida do São José foi entrar essa recepção da torcida do Taubaté, foi lá, enfim. E eles entraram só no estádio depois do jogo. O jogo acabou 1-1, e eu estava cobrindo pelo jornal, fazendo o texto e tirando foto. E aí, aí deu a briga, né, o pessoal da torcida do São José entrou, começou, e foi uma cena ridícula, porque as duas torcidas brigando com uma grade no meio. Então, assim, parecia cachorro de internet, assim, que fica um latindo contra o outro, assim, mas tem um portão no meio. É um esporte, eu acho que tudo tem limite, então vamos pro estádio e ter paz, em nome de Jesus. Seguinte, estamos finalizando o programa, foi muito bom receber vocês aqui, obrigado de verdade. Valeu. Bom ver vocês em outro contexto. Vieira, palavras finais. Só quero agradecer o convite, se precisar pode chamar, o Bruno tá morrendo ali, mas... O ar-condicionado, né, Bruno? Eu espero que ele se restabeleça, porque tem hora no esporte. Faz 2 semanas já. Mas é sempre bom bater esse papo contigo aqui e você não deixe de acompanhar o Hora do Esporte toda segunda, quarta e sexta, 2h30 da tarde aqui na tela da TV Cama. E tá ligado sexta-feira, 4h30. Tá ligado? Como é que é? Sexta-feira, 4h30. Sexta-feira, 4h30, a gente tá aqui também. Brunão? Foi um prazer, né? É um papo descontraído. Um prazer o quê? Prazer inenarrável estar aqui no Tá Ligado. Eu com o meu companheiro aqui, Vieira Júnior, a gente é quase um Bebeto e Romário na Copa de 94. Eu vendo o primeiro... Não falar que é Batman e Robin, que eu não quero ser Não. Eu, Senna e Gerhard Berger na McLaren de 91. Eu comecei muito
titubeante, hoje eu tô muito mais à vontade e serelepe na frente das câmeras. Foi muito bacana bater esse papo e espero que vocês tenham gostado aí. E a luz tá boa, né, cara? Esse cenário é bom. Gostei disso. Gostei. E voltem mais vezes, por favor, viu? Vieira, suas redes sociais pra acabar? Vieira_Júnior. Beleza, Vieira, Brunão? @Castilho Bruno, tudo junto. Brincadeira, vai aparecer o GC aqui, pô, brincadeira. Tá. O Tá Ligado vai ficando por aqui, foi muito bom o nosso bate-papo e é nóis, fui!